A tua graça, Senhor, é melhor do que a vida. A tua graça, Senhor, tem ajudado, Pai, a cada cristão, desde os primeiros, lá do início. Começou ajudando Adão e Eva, veio através das eras ajudando a cada um, Senhor. E hoje, esta noite, ela ainda está ajudando, sustentando a cada cristão. Porque poderíamos clamar: ai de nós, se não fosse essa assombrosa graça. Nenhum de nós poderíamos aproximar de Ti. Assim como não havia nenhum digno para abrir aquele livro, e João se desesperou, mas o Senhor mostrou que ali havia um que era digno. E nós da mesma forma olhamos e vemos que não há nenhum humano digno, mas o Teu Espírito, o Senhor é digno. E o Senhor disse em Tua palavra que onde estivesse reunido 2 ou 3, não no nome de Baal, não no nome dos deuses terrenos, mas em Teu nome, que o Senhor estaria no meio deles. E aqui encontra, Senhor, a Tua noiva, o Teu povo reunido em torno da Tua palavra, reunido em Teu nome, confiando nesta graça, Senhor, que possa o Teu Espírito Santo mais uma vez tomar conta deste lugar, tomar conta, Senhor, deste vaso fraco que está sobre este altar, Senhor, para ser usado por Ti. Que somente, Senhor, palavras de vida eterna, palavras, Senhor, que o Senhor tem para as almas esta noite, Senhor, possa ser mencionada. Eu entrego, Pai, eu me rendo a minha vida a Ti. No nome do Senhor Jesus. Eu também preciso de uma bênção, Senhor. Eu estou aqui porque preciso ouvir a Tua palavra. No nome do Senhor Jesus pedimos e agradecemos. Amém, Senhor Jesus. Amém. Boa noite, em nome do Senhor Jesus. Que Deus possa continuar a nos abençoar. Nós não somente somos abençoados, como entramos nessa porta, mas quando o sol nasce, que nós levantamos da nossa cama e colocamos de pé, ali já recebemos a nossa primeira bênção. E aí passamos o dia inteiro recebendo bênçãos de Deus. Às vezes nós não paramos para meditar e refletir nisso, mas nós recebemos bênçãos constantemente. E aqui estamos, pela graça de Deus, mais uma vez, vencemos e chegamos na casa do Senhor. Porque é só pela graça que nós conseguimos vencer. Porque, como o profeta tem dito, são milhares e milhares de demônios e espíritos soltos. E eles têm trabalhado constantemente para afastar os filhos de Deus da presença de Deus. E quando conseguimos chegar na Tua casa, chegar no Teu altar, diante dele, nós podemos dizer: ufa, graças a Deus, vencemos. Se nós apenas entrássemos por estas portas, olhassem para a imagem do profeta, a coluna de fogo, para esta cruz aqui, e lembrássemos o que isso significa para nós, já seria o suficiente para voltar para casa. Mas Deus tem mais um pouquinho para nós. Na mensagem, para que foi dado o Espírito Santo, no parágrafo 9, no meio do parágrafo, o irmão Brana, eu não sei, assim, é uma oração. Ele diz: mostre, Senhor, que simplesmente não podemos seguir sem Ti. Temos que ter a Ti dia após dia. Tu és nossa vida, nossa alegria,
nossa saúde, nossa força que nos sustenta, nosso amparo, nosso broquel, nosso escudo contra o inimigo. E simplesmente não poderíamos lutar essa batalha de vida sem Ti. Nós não podemos lutar essa batalha sem Ele. Que declaração! Isso seria totalmente impossível para fazermos. E temos um descanso total em Ti. E é por isso que nós estamos aqui, porque nós temos um descanso total nele. Sabemos que nós, quando aproximamos dele, ele fala aquilo que nós precisamos de ouvir. E por isso nós estamos aqui, sabendo que ele irá falar conosco. O pastor Joaquim, no programa de rádio, apenas 2 destaques, diz assim: não olhe para o homem, olhe sempre para Jesus. Se você olhar para o homem, você vai perecer. Mas se olhar para Jesus, você terá vida. E creio que quando nós chegamos na casa de Deus, nós estamos aqui para olhar para Ele, para a palavra. O outro destaque, ele diz, está falando do pregador. Está dizendo, quando nós falamos coisas que é uma bênção para o povo, o pregador também é abençoado. E é debaixo dessa confiança, dessa atmosfera, crendo dessa forma, que eu creio que eu também seria abençoado. Irmão José Neus pede oração por toda a sua família. Amém. Vamos levantar as mãos. Senhor Jesus, se agrada a Ti, Senhor. Entregamos a vida do Pai, do pastor José Neuza, em Tuas mãos. Que o Senhor possa abençoá-lo, Pai. Porque Ele tem dado mais de um copo de água, Senhor, para o Teu servo. Encomendamos a vida dele em Tuas mãos, a sua saúde, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Vamos ler as Escrituras. Êxodo, capítulo 12. Versos 12 e 13. Verso 12 e 13. Vamos ler esses dois em pé. Depois vou tomar mais alguns versículos deste capítulo. Êxodo, capítulo 12, verso 12 e 13. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Querido Deus, Pai Celestial, tomamos a Tua palavra, Senhor,
Pedimos nesse momento, Pai, que o Senhor possa tornar viva em nossas almas. Vivificar, Pai, a leitura da Tua Palavra, a leitura da mensagem nas nossas almas e recebermos a nossa porção para esta noite. No nome do Senhor Jesus pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos. Voltando no verso 12 e 13, aqui podemos ver a advertência do Senhor para os israelitas. Deus estava advertindo. E vamos ler novamente. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Então, o sinal requerido ali no Egito era o sangue. O sangue no umbral da porta, o sangue na verga da porta. Então, aquele era o sinal requerido para aquele momento. O sangue. Continuando. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Então havia uma condição. Para que não houvesse mortandade, para que a morte não entrasse naquela casa, naquele lar, tinha que haver um sinal. Se não houvesse o sinal, haveria morte naquela casa. No verso 22 a 24, Moisés ordena a Israel como expor o sinal. Ele diz: então tomai um molho de isopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e lançai na verga da porta e em ambas as ombreiras, do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Além de ter que expor o sinal, que era aquele sangue, nenhum deles poderia sair debaixo daquele sinal. Nenhum poderia. Do que adiantaria expor aquele sinal e sair de debaixo daquele sinal? Morreria da mesma forma. Tanto que aqueles que não expôs o sinal, ou se houve algum que expôs e não ficou debaixo daquele sinal, a morte apanhou aquela família, apanhou aquele lar, aquela pessoa. Então o sangue que estiver na bacia, porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Podemos parar um pouquinho aqui e pensar. Houve muitas casas ali que o destruidor entrou e destruiu lares, família, porque não havia aquele sinal. Não se tinha cumprido aquela ordem
que Moisés tinha dado. E se nós olharmos hoje para a era em que vivemos, quantos lares, família e casas o destruidor tem entrado por falta do sinal? Porque assim como Moisés advertiu, hoje, ele era o profeta para aquela época, hoje o profeta também tem advertido. Ele tem dado a ordem para expor o sinal. E lares no qual o sinal não tem exposto, o sinal não está exposto, o destruidor está ali dentro. Por isso que podemos ver tantos lares destruídos, famílias destruídas, casamentos destruídos, porque não tem exposto o sinal. Mas sabemos que aquele que expôs o sinal, Deus não deixou o destruidor entrar. E podemos ver que aqueles que têm exposto o sinal, Deus não tem deixado o mal entrar. Deus tem cumprido a sua promessa. Ele continua, portanto, para nossos filhos, para sempre. Então não ficou só naquele momento. Para sempre devemos expor o sinal, porque se o sinal não estiver exposto, o inimigo tem a liberdade de entrar e se andar naquela casa. No verso 29 e 30, vemos o juízo de Deus sobre os egípcios. E o profeta tem dito, nós ouvimos, ele pregou uma mensagem com o título: Deus não julga o homem sem antes o advertir. E da mesma forma que, falando humanamente, as leis que regem o mundo, nenhum homem que tem o poder de julgar, que tem o poder de cumprir uma lei ou de fazer cumprir, ele não pode julgar ou tomar atitude sem antes ele conscientizar, sem advertir antes. E Deus é da mesma forma. Então vamos ver aqui o juízo de Deus sobre os egípcios. 29, versículo 29 e 30. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu a todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos, e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Agora, que casa é essa que ele está dizendo que não houve, que houve morto? Aquele que não expôs o sinal. Aquele lar onde não expôs o sinal, onde não obedeceu o mandamento do profeta. A morte entrou. A morte destruiu aquele lar. E por isso que nós devemos atentar para essa escritura. Porque Deus não julga a ninguém. Deus não julga homem algum sem antes o advertir. E esta mensagem está advertindo constantemente. Esta é a nossa placa, essa é a placa do cristão. Advertindo todo momento. Quando ela é lida, quando é pregada, quando você ouve uma mensagem pregada, quando a Bíblia é lida, você está sendo advertido. Deus, o Espírito Santo, está dando a ordem, ensinando como expor o sinal. Então devemos pensar nisso, meditar, que há um julgamento,
Estamos prestes de chegar a esse momento de julgamento. E nós devemos fugir desse julgamento. Como fugir? Obedecendo a Deus, cumprindo os seus mandamentos. Na mensagem do sinal, é a mensagem que eu vou tomar como base, a partir do parágrafo 124. A partir do 124, uma banda diz assim: assim também é cada homem ou mulher que é cheio do Espírito Santo. Ele está selado e seguro de todo mal e perigo. Então, assim como aqueles israelitas estavam seguros e protegidos de todo mal e perigo, assim é com cada cristão hoje, que está cheio do Espírito Santo. Ele está selado e seguro de todo mal e perigo. Sua vida toda expõe o que ele é. Onde quer que ele caminhe, seja qual for seu negócio, seja com quem fale. Quando ele entra em contato com mulheres, quando entra em contato com quem se relaciona, quando ele entra em contato com qualquer coisa, esse sinal está exposto aí. O irmão Maran diz: amém. Quando chega a morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ali está aquele sinal. Quando chegar a ressurreição, ele estará ali, porque Deus o ressuscitará no último dia. Assim disse Jesus: vendo eu o sangue, o sinal, passarei por cima de vós. 139. A hora chegou, quando o próprio sinal está se identificando bem em nosso meio, e provando que ele é o mesmo Jesus ontem, hoje e para sempre, e que ele está precisamente com a palavra. Ele tem de ser aplicado. Um homem que diz ter o sinal nega esta palavra, e então o que me diz disso? Veja, não se pode fazer isso. O sinal tem de estar aí. Vendo eu, o sangue vos será um sinal. Agora, o Espírito Santo, a vida que estava no sangue, é um sinal para você. Chegarei nisso no momento. Veja, o Espírito Santo é o sinal. O caso está concluído. Sim, Senhor. Agora, recordem, não importa o que você é, quão bom seja, quantas vezes tenha dado pulos, a quantas igrejas se uniu, quantas boas coisas tenha feito, isso não significa nada para você se o sinal não estiver aplicado. Este é o entardecer. Isso funcionou bem nos dias de Lutero, e isso funcionou bem nos dias de Wesley, porém agora já não serve. Não. Jesus. 156. A mesma coisa agora. A mesma coisa. Não importa o que você faça. Não importa o quanto você possa explicar a Bíblia. Você pode ser um estudante da Bíblia. Oh, que coisa. Você pode dizer, sou crente e tudo mais, mas ainda assim o sinal é requerido. Um estudante da Bíblia, você diz, eu era uma boa pessoa, irmão Brana. Não me importa o que ninguém diga. Você não encontrará um homem melhor. Nunca na vida o vi fazer algo mal. Isso não tem este tanto a ver com Deus. Irmão Brana estala os dedos. Há um só requisito. E é só esse. Expor o sinal. (184) Agora, a cena.
Todo acontecimento espiritual é um sinal de Deus. Seja cuidadoso. Observe isso. Veja. Note. Todo acontecimento espiritual, tudo o que sucede, é um sinal. O irmão Branham tem dito em uma outra mensagem, não lembro qual que é o título dela, combinando com isso aqui, que ele diz que quando nós olhamos tudo ao nosso redor, os acontecimentos, nós vemos Deus à cena. Porque ali é a sua palavra se cumprindo. Se ele prometeu que nós estaríamos vivendo nos dias de Sodoma e Gomorra, para que ele viesse, então é a palavra de Deus. Ela tem que se cumprir. Não existe homem que possa querer mudar o sistema de Deus. Querer dizer, não, nós não vivemos no tempo de Sodoma e Gomorra. Nós não vivemos, sim, vivemos. Ele falou, como foi nos dias, também seria no dia da vinda do Filho do Homem. E se nós olharmos o que está acontecendo hoje ao redor do mundo, se você ligar a sua TV e assistir os noticiários, você vai ver que tudo o que está acontecendo combina com a palavra. Teria que estar da forma que está hoje, para que nós vêssemos que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Assim como foi nos dias de Noé, que pregavam, ele estava anunciando que Jesus estava vindo, que a chuva ia descer, e eles não creram, e logo a chuva veio e foi tarde. Mesma forma na época de Abraão, e assim seria hoje, e é hoje. Quantos têm recusado o aviso de hoje? Quantos têm recusado o profeta? Tem virado as costas para o profeta? Tem dizido que nós temos idolatrado, adorado, mas não, nós temos crido em sua mensagem, porque ele é um mensageiro de Deus, ele é a boca de Deus. Deus não pode, não há outro meio de Deus falar com o seu povo a não ser com um profeta. Deus não deixou o seu povo em nenhum momento sem um profeta. Não seria diferente na última era, não seria diferente nesta era, na vinda do Filho do Homem. Então, cada acontecimento, todo acontecimento espiritual, tudo o que sucede é um sinal, é cumprimento das Escrituras de Deus. Temos que estar atento a isso. Todo acontecimento espiritual é um sinal de Deus. Seja cuidadoso. Observe isso, veja, note. Todo acontecimento espiritual, tudo o que sucede é um sinal. Nós não estamos aqui por casualidade. Veja, você não está aqui por acaso. Você não está sentado aí, irmão, por acaso. Você não está aqui nesse culto por acaso. Eu não estou aqui por acaso. Viveu uma vida inteira em Goiânia ali, do lado do nosso ancião, que a mensagem chegou para ele, e de repente estou aqui por acaso? Não. Eu creio no que o profeta diz. Nós temos que crer. Não estou aqui por acaso. Tudo Deus viu antes da fundação do mundo. Se Ele quisesse mudar, Ele teria mudado antes. Teria que estar da forma que está hoje. Nós não estamos aqui por casualidade. Estas coisas não sucedem simplesmente por casualidade. É um sinal. É um sinal para ir ao lugar seguro rapidamente. Noé foi um sinal para a sua geração. Elias foi um sinal para a sua. João foi um sinal para a sua. Veio tudo. A mensagem da hora é um sinal. Observe-a. Veja o que ela está fazendo. Vem. É um sinal. Tudo tem um significado. E em nenhum outro tempo este tipo de mensagem podia ter sobrevindo. Não podia ter vindo no dia de Lutero. Não podia ter vindo no dia de Wesley. Tampouco teria vindo no dia pentecostal. Não podia ser assim, veio? Não há tal coisa. Não tem acontecido. E no entanto, estava nos prometida na Bíblia. Veio? Nós estamos no fim. Nada podia acontecer. Nada podia ter acontecido até esse tempo. E está acontecendo como sinal. Qual será o sinal?
Oh, estimado povo, meu irmão e irmã, entre debaixo daquele sinal rapidamente. Vê, não aceite nenhum substituto. Não faça isso, vê. Não simplesmente o imagine. Fique ali até que você saiba que o sinal está aplicado. Até que seu todo, a mente que estava em Cristo, esteja em você. Até que todas as tolices do mundo hajam desaparecido. Veja, até que Ele seja todo o desejo do seu coração. Vê, isso então você sabe. Então você sabe que algo está acontecendo. Jesus disse: esses sinais seguirão aqueles que creem. Não crentes manufaturados, mas crentes genuínos. Está vendo? Agora, não queremos arriscar isso de jeito nenhum. Você não deve arriscar. A mensagem da hora é um sinal para as igrejas. É um sinal para as pessoas. Não, vocês estão compreendendo isto? Aleluia, essa congregação diz amém. Eu espero que os que ouvem a fita é agora, é nós. Isso foi estendido a nós. Eu espero que os que ouvem a fita que estejam de mesma forma. Vejam, as outras partes do mundo. Vejam, a hora do sinal está aqui. Há um sinal que tem de ser aplicado. E em nenhum outro tempo podia ele ter vindo. Veja, lá o irmão Brando, o profeta, já estava vendo nós aqui. Foi estendido essa ordem, esse ensinamento, esse mandamento para nós. Para que nós não pudéssemos ser julgados sem antes ser advertido. Então a mensagem está nos advertindo. Está falando para que nós devemos expor o sinal. Como devemos ter o nosso lar livre da morte, do destruidor, se nós não aplicarmos o sinal? E esse sinal é o Espírito Santo na nossa vida. É buscar a palavra. É estarmos constantemente nos pés de Jesus. Estar lutando contra as coisas deste mundo, aquilo que não agrada a Deus. Há um sinal que tem de ser aplicado. E em nenhum outro tempo podia ele ter vindo. Aleluias, graças a Deus. Aplique-o, igreja. Aplique-o, igreja. Não vá falhar. Queira não falhar. Não deixe que se ponha o sol. Não deixe que se ponha o sol. Não deixe que seja tarde. Às vezes, nós sabemos que nós estamos vivendo uma era difícil. Tempos difíceis. Tempo que o amor tem esfriado. E entramos por estas portas, às vezes com tanto temor e tremor na alma. E quando saímos depois do culto, parece que estamos do mesmo jeito. Saímos, andamos 10 minutos, esquecemos tudo o que nós ouvimos de Deus. Irmão Branda pregou essa mensagem, recebeu a coluna de fogo para entregar essa mensagem para o povo. Deus deu essa mensagem para ele, a mensagem mais sobressalente do seu ministério. E ele chegou à noite e viu a igreja do mesmo estado, da mesma forma. Pregou a mensagem de desespero, falando que tinha que ter um desespero. Não podia ficar da mesma forma que estava. Irmãos, tem que haver um desespero em nós. Tem que haver um clamor na alma. Vivemos um tempo de escuridão. Veja quão negra é esta era. Tem que haver um desespero na alma. Um desespero para expor esse sinal. Quantas vezes entramos em desespero no nosso lar, quando vemos, às vezes, o inimigo já está ali dentro, através de instrumentos do diabo, e queremos lutar contra aquilo e não conseguimos, porque deixamos a porta aberta, porque deixamos, às vezes, de orar, de fazer um culto de manhã e entregar o nosso dia, porque não colocamos Deus em primeiro lugar.
e queremos às vezes gritar, pedir misericórdia, é tarde. Tem que expor o sinal. Tem que haver um desespero para que possamos ser libertos do destruidor. Aplique, ó igreja, não vá falhar. Queira não falhar. Não deixe que se ponha o sol. Não vá repousar, nem de dia, nem de noite. Não se arrisque. Não dará certo, filhos. Não dará certo. Vocês têm de ter o sinal. Você diz, eu creio sim. Eu vou. Eu creio na mensagem. Está bem. Mas isso é bom. Mas você tem que ter o sinal. Está ouvindo isso, Tabernáculo Brana? Está ouvindo isso, Tabernáculo de Ariquemes? Tem que haver o sinal. Oh Deus, ajuda nós, Senhor, a expor esse sinal no nosso lar, na nossa vida. Sem ele, todo o seu esforço em crer é vão. Sem ele, todo o seu esforço em crer, em assentar neste banco, irmão, de vir assistir cada culto, de entrar por essas portas é vão. Oh Deus, tem misericórdia de nossa alma, Senhor. Eu preciso disso, Senhor. Aleluias. Você vive uma boa vida. Você ouve o que a palavra diz. Você vai à igreja. Trata de viver direito. Isso está bem. Mas isso não é ele. Vendo eu o sangue, esse é o sinal. Aleluias. Graças a Deus. Não simplesmente chegue você até aqui dizendo, eu creio na mensagem. Não. Obedeça à mensagem. Entre em Cristo. Você diz bem, eu creio em tudo que a palavra diz, irmão Brana. Isso é bom. Mas isso é simplesmente, isso é ser capaz de ler. Tome a mensagem. Tome-a em seu coração. Que você tem de ter o sinal que a própria vida que estava em Cristo esteja em você. Vendo eu isso, passarei por cima de vós. Aleluia, Senhor. Aleluia, feche seus olhos. Clame a Deus por isso, por esse sinal. Clame a Ele porque nós precisamos. Se há dentro da cidade alguém que precisa desse sinal, é nós que estamos aqui. É nós. Fique firme com o sinal. Está dizendo o profeta. Fique firme com o sinal. Isso é o que Deus quer que façamos. Mantenha-se com sua palavra. Não se mova dela. Fique exatamente com ela. Assim nos diz a Bíblia. Senhor Jesus, nós, Senhor, pedimos, Senhor, a tua misericórdia, a tua graça, Senhor Jesus, para podermos dar conta de aplicarmos este sinal, para haver um desespero, Senhor, na nossa alma, Senhor. Assim, Pai, para podermos dar conta de expor este sinal, e não sairmos, Pai, debaixo deste sinal, como foi ele no Egito, porque era a condição não sair até que se cumprisse a tua palavra, porque se saísse, morreria. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a expor o sinal na nossa vida, expor como Raabe fez, Senhor. Ela creu, expôs o sinal,
E ela pôde ver pela janela toda Jericó sendo ruída, e a sua casa permaneceu de pé. Como os hebreus, Senhor, diante ali daqueles babilônicos, Senhor, eles expôs o sinal em sua vida, não prostrou diante daquela estátua, mesmo sabendo que poderia ser queimado naquela fornalha, permaneceu firme e fiel, e o Senhor os livrou daquela fornalha. Como Daniel, Senhor, que também não se prostrou ao rei, aquele Nabucodonosor, Senhor, e o Senhor guardou daqueles leões, guardou da morte, Senhor. Senhor, ajuda que possamos expor esse sinal como estes. Tem misericórdia, Senhor, de nós. Ajuda-nos, Senhor, nós precisamos da Tua ajuda. Nós estamos confiados em Ti, em Tua palavra e em Tua promessa, Senhor. Entrego a minha vida, Senhor, a vida da Tua igreja, de todos os Teus filhos na face da terra, Senhor. Sustenta a vida de cada um. Ajuda-nos, Senhor, a vencer para esta batalha jamais pelejada e estarmos prontos para aquele dia. Nós entregamos tudo em Tuas mãos e agradecemos por ter nos dado, Pai, este recado, por ter nos dado, Senhor Jesus, mais uma vez as bênçãos do Senhor. Ajude, cele-as em nossas almas. No nome do Senhor Jesus, leva-nos em paz para os nossos lares, Senhor, guardado e protegido debaixo do Teu sangue. No nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Abençoe um ao outro. E até sexta-feira, se Deus nos permitir. No nome de Jesus. Amém. Ao